Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o terceiro ano. Falaremos hoje sobre funções quadráticas ou função quadrática aplicações. O objetivo da nossa aula é entender a importância da função quadrática na modelagem algébrica, ou seja, nas resoluções de problemas algébricos. Temos então aqui o primeiro conceito. Qual é o nosso conceito? Nós estamos falando sobre elementos da função quadrática. Relembrando um pouco da aula anterior, nós temos então algumas intersecções. Primeiro, intersecção com o eixo das ordenadas. É o nosso ponto C. Existe nosso eixo de simetria. Nesse eixo de simetria temos o vértice V. E aqui nós temos a intersecção do eixo das abscissas. Nós podemos chamar de x' e x2', tá? Das nossas raízes. Esse vértice, eu quero parar um pouquinho mais aqui, porque você preste atenção no vértice. O vértice, nós temos a abscissa do vértice como sendo menos b sobre 2a, e a ordenada do vértice, ou o nosso valor de y, é calculada por substituição do x do vértice, ou ainda menos delta sobre 4a. Então, nós vamos à função quadrática, aplicações. Nós temos, então, a habilidade 22 e 23 do Enem. Importante você saber o que nós estamos falando. Estamos falando aqui sobre conhecimentos algébricos. Então, nessa aula nós vamos entender o que? O que é máximo e o que é mínimo. O valor máximo é quando a nossa função, o a é menor do que zero, então é o ponto máximo que ela atinge, ok? Então esse aqui é o nosso ponto máximo. E o valor mínimo, professor, quando o nosso a é maior que zero, então tem um valor mínimo que ela atinge. Então a nossa função quadrática tem um valor máximo e tem um valor mínimo, ok? Então, imagina aí um chute de bola, de futebol. Ele tem um valor máximo onde ele chega. E esse máximo é onde? E esse máximo é exatamente aqui, ó, no menos b, ó, tá certo? Então aqui, ó, é o b, ó, menos b sobre 2a. Então nós vamos para o nosso primeiro exercício em classe, desenvolvendo as habilidades. O lucro obtido por um distribuidor com a venda de caixas de determinada mercadoria é dado pela expressão lucro é igual a 6/5 de x menos 0,01 sobre 5 de x ao quadrado menos 0,6 de x, em que x denota o número de caixas vendidas. Quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo? Então, observe aqui, deixa o professor voltar aqui novamente. Ó, o lucro vai ser máximo, ok? Observou que o a é menor do que zero. Se o a é menor que zero, então nós temos concavidade voltada para baixo, ó, concavidade voltada para baixo, nós temos o lucro máximo. E esse máximo aqui, que o professor falou que é, isto é exatamente o nosso ponto B, certo? X vértice, ok? Então aqui nós estamos falando de X vértice. É isso? Em relação a esse Y aqui. Ok? Então nós estamos exatamente estudando ele, tentando encontrar ele. Quem que é ele aqui, ó? Certo? O nosso ponto máximo em relação ao nosso Y vértice aqui, que é o nosso ponto mínimo. Se a concavidade voltada para baixo, nosso ponto máximo. Então a primeira coisa que foi feita aqui é o seguinte. Nós vamos retirar os parênteses, certo? Tiramos o parêntese. E aí nós vamos chegar à seguinte relação. 0,01 sobre 5 de x ao quadrado. E esse 6/5 aqui, ó, é 6 dividido para 5. Ok? Então temos aqui 6 dividido para 5, né? Temos aqui, vai dar 1,2. 1,2 de x menos 0,6 de x, sobra só 0,6 de x. Então tem o a e o b, ok? Dessa forma, o valor máximo atingido é menos b sobre 2 que multiplica isso, 2 que multiplica a. Menos b sobre 2 que multiplica a. Ok? Beleza? Nós estamos calculando aqui o nosso x vértice, ou seja, a relação em x. Ok? Então ele deve vender no máximo, ó, 0,6, que é o menos b, certo? Sobre 2 que multiplica o a, que é 0,01 sobre 5.
Tá bom? Então ele vai vender no máximo 150. Próximo exercício. Enem. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para uma pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura inferior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH, onde H ao quadrado é igual a 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se ainda que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ela deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com classificações de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então temos aqui a tabelinha. Aí a pergunta é o seguinte: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, ó, o maior número possível de bactérias em relação a essa equação aqui, e não em relação a, a essa classificação aqui embaixo, ok? Então, em relação à nossa equação, nós temos o que? Menos H mais 22H menos 85. Então, esse aqui é o nossa função, nossa equação de segundo grau. E nessa equação nós temos o seguinte: quando a temperatura é máxima, ou seja, quando a nossa temperatura é máxima, é quando o nosso x, então menos, eu vou ter que de novo, ó, menos b sobre 2 que multiplica a, menos 22, que é o b, menos 22 sobre 2 que multiplica o valor de a, que é menos 1. Ou seja, h é igual a 11, beleza? H é igual a 11, então achei meu x. Agora eu vou pegar esse x e substituir para me encontrar a altura máxima da temperatura, porque a altura máxima vai ser a nossa temperatura, ok? Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma substituição. Observe aqui, ó. Ó, quando eu encontrei o B, o x vértice, eu pego o x vértice e substituo aqui para me encontrar nosso y vértice. E vai ser aqui, ó, se a concavidade fosse voltada para cima, seria mínimo. Como a concavidade está voltada para baixo, então eu estou caçando o ponto máximo, ok? Então aqui, pegando esse valor de 11 e fazendo t de 11, eu vou achar a temperatura máxima, ok? Então a temperatura máxima será, estou procurando agora a temperatura máxima. Eu achei H máximo, agora eu vou achar a temperatura máxima. 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado. Lembrando que esse menos é da potência, ou seja, ele é de fora, não é do 11, então não faz jogo de sinal aqui. 11 ao quadrado, 121, o menos é da potência, menos 121. 22 que multiplica 11 dá 242, menos 85. Fazendo essas contas aqui, nós encontramos exatamente 36 graus Celsius. Então, de acordo com a tabela, o 36 graus Celsius está na temperatura e isso está na temperatura alta, ok? Então, resposta D. Bem tranquila, eu precisava de ter um pouquinho de conhecimento aqui em relação a essa substituição que o professor já tinha passado para você na aula. Então, aplicamos aqui aquilo que o professor queria, estudamos aqui, os próximos exercícios ficarão para a nossa próxima aula. Não esqueça de fazer os exercícios do livro, tá certo? Que estão aí no plural. Um abraço e obrigado e até uma próxima aula.